Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma Nove Talks. O meu nome é Zélia Freitas e hoje estamos aqui reunidos para tentar perceber como é que podemos tomar decisões mais informadas, não apenas em tempos de crise, mas de uma forma geral, mas aproveitando os tempos de crise, parece-me que faz ainda mais sentido termos em atenção tudo aquilo que nos rodeia e usarmos essa mesma informação para tomar decisões. Hoje tenho comigo o meu colega Nuno António, de formação base em engenheiro informático, mas, como é óbvio, adotou este setor da hotelaria como parte do seu ADN e, para além desse seu desempenho de funções tecnológicas, faz também parte do corpo docente de algumas das entidades académicas mais prestigiadas do país. E tem feito vários trabalhos nesta área da hotelaria, destacando apenas, se calhar aqui, para enquadrar um bocadinho no tema, estudos relativos aos cancelamentos das unidades hoteleiras. Depois temos também connosco o Sérgio Guerreiro, do Turismo Portugal, que, para além do seu desempenho nesta entidade pública, faz parte de mais algumas organizações ligadas ao setor, tem também uma forte presença no nosso mundo académico e com quem já tive o prazer de partilhar algum do meu percurso académico nesta área das tecnologias e na análise de informação. Muito obrigado aos dois por aceitarem o convite para estarmos aqui hoje. Vamos então tentar explicar à nossa plateia o que é que podemos fazer, que tipo de informação é que existe disponível. Sabemos que existe informação que é gratuita, sabemos que existe informação que já está na nossa posse e, portanto, se calhar convidaria primeiro o Nuno António para nos fazer uma apresentação sobre o tema, numa vertente um bocadinho mais da informação que nós já disponibilizamos dentro das nossas empresas. Como é que isto tudo funciona, Nuno? Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Tudo bem? Vamos a isto. Partilhar aqui o meu ecrã, porque eu tenho aqui uma fraca memória. Isto é uma apresentação para me ajudar. Isto fica muito... Sim, vamos tentar não entrar muito em termos técnicos, vamos tentar levar isto com alguma leveza. Aproveito enquanto colocas aí o teu ecrã a funcionar. Como já repararam, temos aqui o nosso Q&A, portanto vocês podem colocar as questões que entenderem e nós tentaremos responder ao máximo possível, nem sempre o conseguimos fazer, mas tentaremos dar resposta às vossas dúvidas. E Nuno, estás já em condições de começar? Exato. Ok, obrigado, Zélia. Sim, eu basicamente queria falar aqui em 3 tópicos, essencialmente. Vou tentar não demorar muito mais do que 10, 15 minutos, acho eu, mas se me alongar muito, Zélia, podes avisar-me. Eu corto a palavra. Aqui a tagalarar. Queria falar um bocadinho sobre o que é isto de começar com o poder da informação. Quando é que nós devemos utilizar a informação e quando é que ela é importante, e é muito importante para a tomada de decisão, mas onde é que nós vamos buscar o retorno ao investimento quando nós investimos em sistemas de gestão de informação. Depois, falar um pouco sobre onde é que as unidades hoteleiras e os grupos hoteleiros devem apostar para tirar partido dos dados, onde é que podem, por exemplo, e a seguir dar alguns exemplos onde eu acho que os dados podem ser muito importantes para a tomada de decisão nesta altura do Covid e nestas situações relacionadas com o Covid. O poder da informação, e começando por falar então nisto do poder da informação e no retorno ao investimento, essencialmente o poder de informação e o retorno deste investimento está quando transformamos os dados em inteligência, ou seja, quando nós conseguimos transformar dados crus, números e letras, digamos assim, em informação, vamos organizar isso de alguma forma e depois a seguir transformamos isso em conhecimento e em inteligência. Na prática, hoje em dia, este retorno ao investimento, nós estamos habituados a termos relatórios standards das aplicações que utilizamos, no caso de um hotel, um PMS, um Property Management System, ou então relatórios ad hoc que acrescentamos a esses sistemas, mas depois o grande retorno ao investimento está quando começamos a entrar na modelação descritiva, na modelação preditiva e na modelação prescritiva. E o que é isto
deste tipo de modelação é o que nós chamamos hoje em dia também de Business Analytics, que pode essencialmente podem ser modelos descritivos, modelos que nos mostram ou que tentam responder ao que aconteceu ou ao que é que está a acontecer neste momento, e normalmente baseados em relatórios, em dashboards, em scorecards. Isto vai nos responder a problemas específicos, problemas que já nós conhecemos. Queremos compreender, por exemplo, o que é que está a acontecer com os cancelamentos, como a Zélia falava há pouco, e nesta altura do Covid, todos nós nos lembramos do que é que foi março, não é? Os cancelamentos estão aí na memória. Os modelos preditivos que nos querem ajudar ou que vão responder a questões como o que é que vai acontecer, porque é que vai acontecer. E estamos a falar aqui na hotelaria, por exemplo, toda a gente se recorda de algo que tem que fazer previsões de ocupação, forecasting, de vendas, e muitas vezes estes modelos, e baseados então em ciência dos dados, ainda podem ser mais exatos, e basicamente o que nós queremos é criar projeções precisas dos eventos e do que é que vai acontecer no futuro, e queremos ter previsões e melhores previsões. E aí podemos utilizar data mining, text mining, machine learning, e já estamos a entrar num campo já um bocadinho mais avançado. E os modelos prescritivos, que é o que nos permitem responder então o que é que eu devo fazer, porque é que devo fazer. E já são modelos de otimização ou de simulação, por exemplo, onde eu posso, então, mas se eu fizesse isto, se eu reduzisse o meu preço em X%, ou se eu aumentasse o meu preço em X%, qual é que seria o impacto disso? E isso então permite-nos tirar melhores decisões e ter melhores ações ainda, porque consigo simular e otimizar os processos. A questão aqui é o que é necessário para tirar partido disto. E essencialmente há três coisas que é necessário. A primeira é acesso a fontes de dados. Existem muitas fontes de dados internas. Mesmo nos hotéis, numa unidade hoteleira hoje em dia, nós temos um Property Management System, um PMS. Em algumas unidades temos CRMs, temos contabilidade, temos pontos de venda. Tudo isto gera-nos informação. A questão é que muitas vezes nós não estamos a utilizar esses dados. E esses dados estão lá disponíveis e nós não estamos a utilizar. Temos que utilizá-los para transformar em informação e depois então transformar em conhecimento. Logo aí é preciso também ter acesso a esses dados e utilizá-los. E também fontes de dados externas, sejam preços dos concorrentes, seja a reputação social dos concorrentes e a nossa, como é que é a ocupação na região, qual é que é o preço médio na região, em hotéis similares, nos destinos concorrentes, etc. Na meteorologia, ou seja, há muitas fontes de dados externas também. É preciso ter acesso a essas fontes de dados externas. O segundo ponto é preciso uma estratégia de recolha e utilização sistemática desses dados, ou seja, é preciso aceder a esses dados, é preciso extrair, transformar e carregar, no sentido de colocá-los de maneira que nós possamos utilizar, é preciso arquivá-los, ter um data warehouse, e vou-lhe chamar aqui de um modo muito simplista um armazém de dados, ok? Onde nós temos que organizar essa informação e ter essa informação das várias fontes de dados para que depois possamos então aplicar as nossas ferramentas analíticas, sejam eles os relatórios, seja a tal criação de modelos, etc. Mas temos que ter essas fontes de dados, sejam as internas, sejam as externas. E o terceiro ponto, e essencial também, é preciso ter colaboradores com capacidade analítica, ou seja, e isto envolvendo aqui na área do Data Science e neste diagrama que é muito conhecido nessa área, estes colaboradores têm que ter algum conhecimento e alguma vontade com ciências da computação, ou seja, têm que estar familiarizados com a utilização destes modelos e destas ferramentas, têm que ter alguma vontade na tecnologia, têm que ter também conhecimentos de métodos quantitativos e de estatística e ter esta capacidade analítica de ir atrás das situações e tentar perceber como fazer essa análise. Não menos importante, têm que conhecer o domínio, ou seja, neste caso a hotelaria e o turismo, porque eu posso perceber muito de ciências de computação e métodos estatísticos, mas se não conseguir perceber o negócio, vai ser muito difícil eu aplicar ou procurar que modelos e como estudar esses dados, ou seja, e é este casamento destas três valências que permite tirar então partido da informação.
E então, em termos de Covid, onde é que eu acho, qual é que é a minha opinião de onde é que nós podemos aplicar aqui estes modelos e ter aqui alguma mais-valia e ter também uma vantagem competitiva se utilizarmos estes modelos. Essencialmente eu vou dar aqui 3 ou 4 exemplos, já havia muitos mais para dar, vou-me centrar aqui em 3 ou 4 que me estive a recordar, alguns deles que temos trabalhado. Ou seja, o primeiro é a previsão da procura. É muito normal, por exemplo, nos hotéis, nos grupos hoteleiros, se constantemente estar a fazer uma revisão da previsão da procura. Neste caso aqui há um desafio ainda maior, há alterações nos padrões das estadias, há alterações nos canais de distribuição utilizados. Os clientes estão a procurar produtos diferentes, estão a procurar, mesmo na mesma unidade hoteleira, estão a procurar tipos de quarto às vezes ligeiramente diferentes, ou tipos de serviços ligeiramente diferentes, as durações da estadia maiores, etc. Há também limitações nos mercados de origem. Ou seja, este é o desafio, a previsão da procura passou a utilizar aqui tem aqui outras necessidades que não tinha antes. E a resposta será utilizar modelos preditivos, modelos a serem corridos com alta frequência, diariamente, se necessário. E porquê diariamente? Porque estão a alterar dia a dia. Dia a dia nós temos alterações e então estes modelos, se for preciso, têm que utilizar informação do dia anterior já para preverem os próximos dias. Temos que utilizar dados da procura não só do hotel, mas também da região, como é lógico. Utilizar, por exemplo, dados dos voos previstos, dados da ACAPES. A ACAPES é uma organização que fornece dados gratuitamente sobre as medidas governamentais por país, e onde nós podemos depois sistematizar isso para podermos utilizar e percebermos que países é que estão a acontecer o quê, quando é que podem viajar, quando é que não podem, etc. Isto é só um exemplo de algumas fontes de dados, poderiam ser utilizadas outras, ok? O segundo ponto tem a ver com os cancelamentos, e também porquê? Porque os padrões de cancelamento também mudaram. Compreender a aceitação às políticas de cancelamento, ou seja, o que é que os clientes querem de políticas de cancelamento que não são a mesma coisa do que eram até março, eram até ao Covid. Neste momento os clientes querem políticas completamente diferentes, as non-refundable ou tarifas muito restritivas agora são de difícil venda muitas vezes, então há aqui uma alteração e há aqui um desafio muito grande em compreender estas políticas e perceber quais é que são as melhores. E aqui um simples modelo, e quando eu digo simples, colocar entre aspas um simples modelo descritivo, ok? Mas que não precisa ser muito complexo. Utilizar dados de reservas e de CRM, se a unidade tiver, se não só apenas das reservas, dados dos preços e da reputação social do competitive set, pelo menos, é importante também para percebermos e termos sempre aqui um benchmarking do comportamento do nosso hotel versus a região ou versus o competitive set. Os dados da evolução do Covid também, para perceber isso e analisar esse padrão. Este modelo descritivo, muito no sentido de compreender o que é que está a acontecer aos cancelamentos e muitas vezes prevermos o que é que eu vou fazer em termos de políticas de cancelamentos. Porque hoje em dia, utilizar determinados tipos de política pode significar vender muito menos. Políticas restritivas, por exemplo, isso é o que nós estamos a notar. Um terceiro exemplo, a monitorização da reputação social é mais essencial, eu dizia que ela já era muito importante, agora então é ainda mais essencial do que era antes. O desafio é identificar rapidamente pontos de falha relacionados com padrões de higiene e segurança. É necessário monitorizar a reputação social versus o competitive set direto, mas também versus a região, mas neste caso é necessário principalmente do próprio hotel. Eu ainda há pouco estava a dizer aqui antes de começarmos que por curiosidade fui dar uma vista de olhos em alguns hotéis e ver os primeiros comentários que começam a aparecer depois desta época do Covid e já se começa a ver muitos comentários a falar sobre os padrões de higiene do hotel, a segurança, o que é que as pessoas acharam sobre isso, ok? É necessário monitorizar isso, ou seja, é necessário criar modelos descritivos que procurem por determinadas palavras, por determinados termos, por determinadas tipos de comentários, identificá-los para perceber o que está mal ou o que está menos bem e tentar rapidamente trabalhar sobre isso. Ou seja, e aí podemos utilizar os dados das reservas, inquéritos de satisfação, os dados da reputação social, para quem utiliza, por exemplo, ferramentas como a Review Pro ou a TrustU, que tem lá essa informação, utilizar, ou seja, mas utilizar isso de uma forma
neste momento muito proativa. É necessário, se for preciso, carregar isso em modelos para perceber se isso depois ao longo do tempo está a melhorar, se está a piorar, o que é que está a acontecer, comparar isso também com os seus concorrentes, perceber esse benchmarking também, como é que está a ir. Quarto e último exemplo, definição de preços. Ou seja, e já agora eu coloquei aqui um ícone de cortar os preços, não é que eu acredito que os preços devem ser, devem descer, ok? Mas isso foi porque eu sou muito mauzinho na parte estética e acabou por ficar este ícone, ok? Aqui o meu desafio, eu acho que não é o meu desafio, o desafio hoje em dia nas unidades hoteleiras é essencialmente definir preços adequados à procura. Quando nós estamos com uma procura e com uma taxa de ocupação completamente diferente do que seria expectável para esta parte do ano, com tudo o que aconteceu, é preciso adequar os preços a esta mudança de padrão também, o que as pessoas estão a procurar, a distância do tempo com que estão a procurar, muitas vezes muito em cima da hora, adequar os preços dos clientes à percepção em relação a políticas de cancelamentos restritivas, mais uma vez, ou seja, muitas vezes estes modelos podem beber informação uns dos outros. Por exemplo, eu posso utilizar inputs que venham de um modelo descritivo dos cancelamentos para depois definir os meus preços. E é aí que começa também essa capacidade de ter o retorno ao investimento, que é quando nós temos modelos que são construídos com inputs de outros modelos e nós vamos rentabilizando ainda mais esses modelos. Aqui a resposta é essencialmente modelos prescritivos de recomendação de preços, ou seja, com a utilização em contínuo, neste caso, em função das reservas e do que está a acontecer, esses modelos devem automaticamente, se for preciso várias vezes ao dia, ajustar os preços. Utilizando dados da procura efetiva e da procura estimada também. Há dados também da procura estimada e eu penso que o Sérgio até se calhar vai falar alguma coisa nessa situação do próprio Turismo Portugal, dos dados que existem disponíveis e que se pode consultar, os dados externos que já existem sobre isso. Utilizar dados de preços e da reputação social do competitivo set, mais uma vez, muitos hotéis têm um rate shopper como o OTA Insight, ou têm um channel manager como o The Edge, por exemplo, que também tem, passando aqui as publicidades, que também faz esta componente de preços e de ter um rate shopper, mas depois está lá a informação, mas não é utilizada em conjunto para outras funcionalidades, ou então é ainda num processo muito manual, não de automatização e criação de modelos, e isso pode ser melhorado. E depois também combinar isto com outros dados, como eventos, meteorologia, etc. Mas numa fase de Covid, eu diria, já era muito bom se conseguíssemos utilizar os preços e a reputação social já seria excelente. E com isto termino. Acho que as questões ficam para o fim, não é? Sim, as questões vão ficar para o fim. Mas vou agarrar nesse último comentário e vou obviamente aqui introduzir o Sérgio, que eu penso que nos trará a tal visão externa que nós tanto precisamos, e depois no fim então lançarei algumas questões de provocação para ver se conseguimos aqui ajudar, esclarecer, trazer ideias para quem nesta fase tem decisões importantíssimas para tomar. Sérgio, temos de alguma forma uma visão aqui um bocadinho mais individualizada, que o Nuno nos apresentou, que cada unidade hoteleira deve, dentro das suas possibilidades, analisar. Mas depois precisamos aqui de um enquadramento, como o Nuno disse bem, externo, não é? Perceber o que é que os mercados estão a transmitir, o que é que nós podemos esperar para os próximos tempos, e deduzo que tenhas uma visão bastante interessante para nos passar. Muito obrigado, Zélia, e antes de mais, muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. É um prazer ter a oportunidade de discutir e num modo também descontraído tudo o que é, no fundo, o estado em que vivemos e a importância que os dados têm nesta matéria. Eu trabalho há muitos anos na área de estatísticas e de dados e costumo dizer que, um bocadinho na brincadeira, que estamos na terceira geração dos analistas de dados, não é? A primeira eram os aborrecidos, com aqueles modelos que ninguém percebia e às vezes, muitas vezes, a falar para si, e portanto essa é uma coisa que também temos que assumir. Depois, com a emergência das ferramentas de data visualization, passamos a ser os sexys e, portanto, ser data science passou a ser uma coisa muito sexy e muito procurada. E agora estamos na terceira geração em que somos necessários. E, portanto, eu acho que esse é o ponto que me parece, que queria começar por aí, porque é um bocadinho também a história, a lição que estou a tomar deste período todo foi a transformação que passou da forma como se olha para os dados
porque na verdade esta crise, ao contrário de muitas outras que vivemos, trouxe um panorama em que ninguém está confortável em ter uma ideia do que vai acontecer para o futuro. Portanto, a única maneira, na verdade, de navegarmos neste contexto é de tentarmos perceber o que é que os dados nos dizem e que pistas é que os dados nos dão para poder ajudar a tomada de decisão. Eu trago aqui um conjunto de slides. Sérgio, antes de começar, peço para interromper, só porque estás a partilhar o ecrã das notas e não o ecrã principal. Ok, isto peraí, que resolve-se já da outra mão. Exato, é só trocar o ecrã. Bom, penso que houve aqui também uma paragem de som. Já estamos de volta. Conseguem ver o... Não. Não, tudo bem. Era de 2 ecrãs e deve Exatamente. ter havido, e deve ter havido confusão. Não há problema nenhum. Melhor agora. Não, continuas a mostrar o... Não, continuas a mostrar o teu. Continua a mostrar o meu? Sim. É só quando fazes partilhar, escolher o outro ecrã. E há de ser este. Estas são as desvantagens das webs. Agora bem. Muito bem. Obrigada. Ok. Ótimo, isto ao fim de 72 webinars, algo tinha que correr mal. Bem, mas adiante. Nada. Eu preparei aqui uma apresentação que mais do que estar aqui a descrever o impacto, eu procurei usar os mesmos dados para contar uma história diferente, que é, no fundo, o que é que toda esta crise veio trazer e veio demonstrar a nossa necessidade de usar dados. E a apresentação, grosso modo, primeiro, dizer o que é que estávamos a viver antes de fevereiro, o que é que o impacto, o que é que o Covid significou e o que é que nós temos estado a responder em matéria de gestão de dados. E aqui, eu diria, nos últimos 5 anos, nós temos tido aqui um projeto no Turismo de Portugal que se personifica, mas que não é exclusivo, com o Travel BI, que foi, no fundo, ter uma plataforma onde carregamos um volume significativo de dados. Fizemos também um trabalho muito, muito interessante internamente de agregar dados e de selecionar dados para gerar conhecimento e gerar valor. E confesso que agora, como nunca, nós conseguimos usar a plenitude das ferramentas de dados que tivemos a desenvolver para poder entregar valor aos nossos clientes, não é? E, portanto, eu queria só dar nota. O ano passado vivemos um ano extraordinário e foi o culminar de uma série de anos, depois da crise financeira em Portugal, de crescimento contínuo de dados indicadores e, portanto, batemos os recordes todos o ano passado em termos dos principais indicadores turísticos, com crescimentos quase de 2 dígitos. E, portanto, que no fundo solidificaram o papel do turismo como principal atividade exportadora em Portugal. Os 2 primeiros meses deste ano não só mostravam a continuidade do crescimento, mas também a sua intensificação. E, portanto, estávamos a crescer basicamente o dobro do que tínhamos crescido em média o ano passado, especialmente nos 2 piores meses do ano. E, portanto, isto o que significava também que os objetivos de sazonalidade que tínhamos em cima da mesa e etc., se estavam a atingir e, no fundo, o ritmo progressivo deixava bons sinais. Entretanto, veio algo que nos transformou completamente. E eu não resisto sempre a mostrar os gráficos da Organização Mundial da Saúde e, especialmente desta forma, para também percebermos, porque muitas vezes nós estamos há 4 meses para aí a viver isto diariamente e já nem temos a noção. Eu já só raramente é que olho para os números globais da pandemia, não é? Mas aquilo que acontece, e este gráfico é particularmente elucidativo, é que estamos a falar de uma mudança mundial em 2 meses, não é? Passámos do quase nada para uma catástrofe em termos globais, em todas as regiões do mundo, a ritmos diferentes, de um momento para o outro. E, portanto, a forma, aquilo que era o business environment em que toda a gente atuava, alterou-se radicalmente e não temos muitas pistas de como é que podemos navegar aqui. O que é que sabemos disto? Sabemos que isto vai ter um impacto brutal do ponto de vista da economia, particularmente nas economias avançadas, que são aquelas que também são as principais, os principais mercados emissores de turistas para Portugal e para o mundo inteiro em termos globais, e todos eles vão sofrer em 2020
quebras do produto interno bruto significativos e quebras do desemprego e etc. E aquilo que o Fundo Monetário Internacional também diz é que aquilo que é o ritmo de recuperação dessas economias se fará a um ritmo menos acelerado do que o ritmo, por exemplo, das economias emergentes. E, portanto, vão haver aqui duas velocidades na recuperação e as economias dos principais mercados turísticos vão recuperar a um ritmo um bocadinho mais lento e talvez só lá para 2022 consigamos chegar aos níveis pré-crise. Portanto, este é um indicador do que sabemos para começarmos a ter aqui algumas certezas. Depois, outro elemento, e o Nuno falava há bocadinho de consumidor, o consumidor é um elemento-chave disto. Todos nós somos consumidores e temos com certeza a nossa percepção sobre o que estamos a viver enquanto pessoas. Há um tema de nível de confiança que é crítico, não é? Costumamos dizer que sem confiança não há economia e, na verdade, o que está agora é os níveis de confiança são os níveis muitíssimo baixos, ainda não generalizados, porque há muitos países que já, entretanto, começaram a normalizar alguns destes níveis de confiança, mas nos territórios mais afetados, este é um elemento muito importante que temos que medir também de uma forma contínua, porque sem a recuperação deste nível de confiança e sem muito trabalho também, eu diria, político, em torno deste clima de confiança, dificilmente o mercado vai recuperar ao nível que estamos à espera. O que é que isto significou no turismo? E eu trago aqui 3 slides que mostram o que é que significou no turismo e o que é que deve significar, eu diria, para qualquer gestor que esteja no setor, que é em 2 meses o mundo mudou. E quando eu digo o mundo mudou, eu trago os gráficos exatamente para ilustrar que o mundo mudou. Em fevereiro, finais de fevereiro, início de março, organizações internacionais como a IATA ou a OMT estimavam que isto ia ser uma crise localizada na Ásia, um bocadinho mais forte do que a SARS de 2003, mas localizada na Ásia, que ao fim de 6 meses se recuperaria. A IATA previa uma quebra de 13% dos passageiros na Ásia, a OMT previa uma quebra entre 1% e 3% da procura turística mundial e, portanto, ainda assim, uma crise menos grave do que a crise económica ou financeira de 2020. 25 dias depois, a IATA já diz que a quebra mundial dos passageiros é 38%, e o que significa que só para as companhias aéreas há uma quebra de receita na ordem dos 252 mil milhões de euros. A OMT, por sinal, dizia que vamos cair entre 20% e 30% da procura turística mundial este ano, ou seja, vamos recuperar até 2012, 2013. Passamos, e aqui nesta altura todas as organizações internacionais foram ao jogo e deram mais ou menos o mesmo cenário. A OCDE, e eu lembro-me de estar nas reuniões da OCDE em que isto foi discutido, avançámos com um cenário mais dramático. Na altura até pensámos como é que se explica, mas pouco mais de um mês, explicou perfeitamente, porque a OMT no início do mês de maio vem com a previsão para este ano, onde diz, no mínimo, a procura turística mundial vai cair 58%, no máximo podemos ter uma quebra que vai até 78% de quebra, em linha com aquela que foi a revisão também da OCDE e com as previsões da IATA. E, portanto, reparem que do fim de fevereiro ao início de maio passamos de uma coisa localizada na Ásia que afetaria alguns mercados para uma coisa verdadeiramente global que quase paralisou a atividade turística em termos mundiais. O que quer dizer, não há aqui exercícios de cenário e reparem, não existe a partilhar isto. Eu fiz parte há um ano atrás, tínhamos feito em Portugal um exercício com a OCDE de cenários para 2030, 2040. Fizemos um exercício muito giro e tínhamos cenários pessimistas, cenários otimistas e os cenários centrais, e posso-vos dizer que este cenário que temos hoje em cima da mesa é muitíssimo pior do que o cenário pessimista que traçámos há um ano atrás. E, portanto, ninguém estava à espera disto, e o que quer dizer que também aqueles que são os indicadores e as métricas que habitualmente estamos habituados a usar para gerir, nos deixaram um pouco desconfortáveis. Não é? Aquilo que também percebemos é que há mais uma variável que habitualmente não fazia parte da nossa equação, que tem a ver com os casos Covid. Passámos a acompanhar os casos Covid, porquê? Porque percebemos que há uma correlação direta entre o número de casos que são conhecidos
e as reservas de tráfego aéreo. Foi uma coisa que passámos a monitorizar diariamente e reparem, aqui foi a eclosão e quando o outbreak chegou à Itália e o número de casos aumentaram na Itália e a seguir em toda a Europa, a quebra das viagens de longo curso para a Europa foi global para todas as regiões. Não foi apenas um tema da Itália com relação à direta, já vamos ver que em Portugal aconteceu exatamente a mesma coisa. Depois, um outro elemento foi um dos primeiros setores a ser afetado foi o turismo de cidades e a hotelaria nas cidades, e portanto aqui os dados da STR, de que o Nuno também já falou, são um exemplo de como é que num mês se muda de um cenário bonitinho, na ordem dos 70%, 80%, para uma coisa trágica, eu diria, já nos cenários de problemas económicos por parte da hotelaria. Portanto, este foi o cenário que vimos num mês, e portanto reparem que não é fácil de ser gestor no momento. Eu estive numa conferência que o Zé António dizia que se geria a semana, se geria ao dia, porque é impossível gerir de outra maneira, porque as coisas estão a mudar a um ritmo radical. Finalmente, os dados que o INE divulgou e que ontem confirmou no seu destaque, confirmam de facto, por exemplo, que o mês de abril foi um mês de paralisia, não é? Não há outra forma para dizer isto. Eu acho que nem nos nossos piores pesadelos podíamos pensar que 97% de quebra de procura ou 85% de quebra de receitas são de facto números que ninguém não estava à espera, mas que dão ideia também da magnitude do impacto. E portanto aqui o tema é como é que navegamos, e a nossa resposta em termos de navegação é navegar com dados. O que é que nós fizemos no Turismo Portugal? Nós, no fundo, procurámos mobilizar aquilo que eram os nossos recursos e também dos nossos parceiros e montámos um canal dedicado só ao Covid. Passámos a nossa produção nossa e da nossa rede externa para monitorizar o Covid, e portanto nós temos um relatório que se chama Mercados Externos Covid, que é atualizado diariamente com a informação dos nossos 25 mercados emissores, com as equipas que nós temos no estrangeiro. Portanto, todos os dias estamos a perceber se há uma rota nova, se um operador está a mexer, se um operador vai vender, se há uma fronteira que está a abrir. E, portanto, é um trabalho doido, e tenho que dizer que isto só é possível porque temos uma equipa fantástica lá fora que nos ajuda a fazer isto diariamente, e temos equipa interna que faz o assembling disto tudo. É um trabalho que a tecnologia tem que resolver para o futuro, porque não é, eu diria, quase humanamente possível todos estarmos a monitorizar tudo a todo o tempo, mas na verdade quem está na Main Street a trabalhar precisa de mais informação possível e precisa de informação descodificada, porque aquilo que também acontece com esta crise foi nós passámos a ser inundados por volumes loucos de informação e não há ninguém que seja capaz de fazer a síntese desta informação e tomar decisões com base em multiplicidade de informação. Portanto, uma coisa que nós procuramos fazer curadoria de informação e, portanto, selecionar fontes, aquelas que nós achamos que têm credibilidade, e utilizá-las como instrumentos. Depois passámos também a usar uma nova geração de fontes de dados, para as quais eu já andava a chatear meio mundo há não sei quanto tempo a fazer, e hoje em dia eu diria que temos a felicidade de ter um conjunto de parceiros de enorme qualidade que também puseram a sua expertise ao serviço do setor. Temos um contrato connosco que nos permite monitorizar a evolução da procura e da mobilidade dos turistas em Portugal ao dia, por região, por concelho, e portanto conseguimos fazer essa monitorização e perceber, e se repararem, dados de abril, 78% em termos médios, e portanto se chegarmos aos níveis de ocupação, chegamos a uma trend muito, muito similar, não é? E, portanto, percebemos onde é que há tendências. E, portanto, monitorizar diariamente dados mobile. Porquê? Porque estatísticas de há 2 meses atrás não nos servem de muito, porque dão-nos uma picture. Eu lembro-me que em maio tivemos o INE a divulgar os dados de fevereiro, que foram extraordinários, mas que não serviram para nada. Não é? E, portanto, serviram para termos a ideia que estávamos a ir bem, mas não resolvem nenhum problema de gestão de hoje. Segunda dimensão, passamos... Desculpa interromper. Sim. Estes dados que estás a mostrar, a plataforma do Travel BI, isto é informação que está disponível gratuitamente para... Os dados mobile, vamos ter informação muito em breve que vai estar disponível. Esta ainda só estamos a usar para gestão interna, mas vai estar disponível layers desta informação para o setor numa base de atualização semanal.
é o que conseguimos em termos técnicos disponibilizar. E, portanto, vamos passar a ter isto e, no fundo, vai nos ajudar a navegar na recuperação da crise e perceber como é que as coisas estão a evoluir, e também pensamos usar estes dados para começar ao nível dos destinos e com os destinos a tentar que a forma, e eu tenho uma expressão que uso para esta crise, que é, nós temos também uma oportunidade para be back better, que é aproveitar também essas fontes de dados para corrigir alguns problemas que já vínhamos detectando no nosso modelo de desenvolvimento e temas como overtourismo e etc. Estas fontes de dados não são fontes de dados que se usam porque estamos em crise, são fontes de dados que vão ficar para a nossa gestão futura e, portanto, vamos alterar aqui muito o nosso paradigma. Estes dados mobile vamos passar a divulgar, eles ainda não estão disponíveis, temos nós, mas vão passar muito em breve, eu diria, no espaço de um mês, mais tardar, vão passar a estar diariamente disponíveis no eFree. Mas podemos salientar que já existe muita informação disponível, não é? Portanto, não, já, eu vou passar agora a seguir. Temos já muita informação. Este foi um tema que se pode monitorizar e há um link que é acessível e público, onde se consegue perceber a evolução das reservas para os 30 dias seguintes e para os 3 meses seguintes de voos de long haul, e a partir da próxima semana vamos ter também de companhias aéreas europeias, só se exclui 2 ou 3 companhias low cost, porque ainda não estão nos sistemas das nossas consultoras de dados, mas aqui deu para perceber, por exemplo, para perceber que o primeiro caso em Espanha teve impacto em Espanha automático, e o primeiro caso em Portugal, uma semana depois, teve exatamente impacto em termos de reservas diárias, e isto é um indicador que está no link abaixo, eu deixo-vos depois a apresentação. Neste link pode ser consultado diariamente aquilo que é a evolução das reservas para os 30 dias seguintes. E este é o exemplo daqueles que é a monitorização, já conseguimos chegar daqui a 3 meses, e aquilo que percebemos é que, paulatinamente, os valores de quebra das reservas face ao mesmo período do ano anterior estão a diminuir, o que quer dizer que são alguns sinais que indiciam que o setor vai paulatinamente recuperando os níveis de procura. E este também é um produto que neste momento está disponível. Outro produto que também está disponível, que é a monitorização que fazemos com a utilização de cartões de crédito e débito por estrangeiros e por CAI, e portanto nós conseguimos perceber que setores, onde é que os turistas estão a gastar e em que setores estão a gastar, e portanto aqui consegue-se perceber rapidamente que a partir da décima semana do ano os gastos dos turistas em Portugal diminuíram significativamente, e portanto conseguimos perceber isto, também conseguimos perceber isto numa base de regional e de cidade. E, portanto, este também é outro dos indicadores que vamos passando a perceber, porque isto ajuda-nos também a perceber quão rapidamente vamos conseguir recuperar o nosso valor das receitas do turismo, que cresceu em abril 85%. Depois, também aqui, e temos que salientar, porque acho que tem sido um ótimo trabalho que o INE tem feito e o Banco de Portugal, foi o INE e o Banco de Portugal introduziram inquéritos rápidos nesta conjuntura para tentar ajudar os setores com informação tempestiva, e portanto aqui este é um output de um relatório que o INE faz de 15 em 15 dias às empresas do setor, e aqui, por exemplo, ainda dava para perceber que 43% das empresas em agosto ainda não tinham reportado cancelamentos, e portanto aqui também um sinal de comportamento consumidor, que é, se por um lado temos paulatinamente as reservas a recuperar, e aquilo que nós já vimos em dados de há 2 ou 3 dias, é que o facto de politicamente se ter assumido que estávamos back in business e que íamos abrir as fronteiras, automaticamente tivemos a duplicação do valor das pesquisas, automaticamente de um dia para o outro, porque hoje em dia também passámos a ter acesso às pesquisas do Skyscanner, e portanto conseguimos perceber ao dia aquilo que são as mudanças de comportamento, e portanto aqui indicadores que no fundo sinalizam e que estão em linha com as nossas pesquisas. Houve muita gente que não cancelou e está à espera para ver, outros que se calhar estão à espera para ver os sinais políticos e os sinais, eu diria, sobretudo da aviação, para poder fazer as suas reservas. Depois, só para dar outro tema, outro exemplo, nós
há um tema que trabalhamos aqui, que é os sistemas do GIS, dos sistemas de informação geográfica, e aquilo que nós montámos até a pedido de autoridades públicas e de empresas de transportes, que é que estabelecimentos é que estão abertos e que estabelecimentos é que estão fechados. Porque isto, por exemplo, para quem tem logística, foi um produto com um enorme valor, porque lhes permitiu otimizar as rotas das suas empresas ao viajar, e, portanto, passámos a disponibilizar isto e está perfeitamente atualizado. E temos hoje uma constelação, eu diria, de fontes de dados. Temos Google, nós, a Forward Keys com os dados da aviação, temos a Focusrite com os dados mobile, temos a Global Data que nos dá insights de comportamento do consumidor, temos dados de cartões de débito e de crédito da CIPS, temos dados de alojamento local da Transparent, e no fundo é um ecossistema que estamos a trabalhar e estamos a transformar para transformar em produtos públicos, para que o setor tenha o máximo de informação possível para poder decidir. Pronto, toda esta informação está disponível e vai estando, vamos enriquecendo, eu diria, semanalmente temos um produto novo no Travel BI, também para nós foi uma transformação brutal. Também ficam aqui com os meus contactos para qualquer questão, agora ou depois. Muito obrigada. Pronto para a nossa conversa. Obrigado, eu. Bom, eu, para já agradecer aos dois pelas intervenções, eu tenho imensas perguntas para vos fazer, vou tentar resumir e sintetizar para conseguir responder ao máximo possível, porque, à semelhança do que um administrador de um grupo hoteleiro em tempos me disse, isto é tudo muito bonito. E agora, não é? Temos uma visão muito negativa do impacto do Covid. Estamos a falar de 70% a 80% de impacto. Aliás, o INE ontem publicou o impacto de 97% só em abril, se não estou em erro. E o cenário é muito mau, não é? Os empresários estão muito preocupados com os próximos meses e o impacto de tudo isto. Portanto, há um impacto, há um cenário negativo, existe a necessidade de olhar para tudo isto e para todos estes números que foram apresentados, mas isto certamente vai obrigar uma transformação tecnológica. Como é que nós, e quando eu digo nós, porque eu coloco-me sempre na pele dos diretores de hotel e alastro um bocadinho também para outras empresas do setor do turismo, como é que nós vamos conseguir fazer esta transformação digital, não tendo recursos especializados, tal como o Nuno referiu, que é extremamente importante, e o investimento, porque efetivamente temos que olhar para o ROI, mas temos aqui algumas dificuldades. Como é que nós conseguimos fazer alguma coisa? Se calhar começaria pelo Nuno numa vertente mais técnica, mas se calhar depois pediria ao Sérgio também que comentasse por ter uma visão um bocadinho mais abrangente do mercado. Nuno, tens o microfone desligado. O auto-mute é uma constante destes tempos de Covid. É verdade. Volta muito. Pronto, ok. Sim, começando aqui numa perspectiva mais micro ou mais voltada para a unidade hoteleira e não numa perspectiva do mercado global, ok. Há algumas limitações e é a parte que eu trabalho mais no dia-a-dia, como tu conheces também, não é? Há algumas limitações, seja ao nível dos recursos humanos. Neste momento, a própria capacidade de investimento não é o melhor momento para se investir, como é lógico, houve esta crise. Há alguma dificuldade, ou seja, não é que não seja o melhor momento, se calhar é nestes momentos que são muitas vezes os momentos diferenciadores. O problema é ter essa capacidade de investimento nesta altura. Mas há muitas coisas que não requerem grandes investimentos até. Estávamos aqui a ver, e o Sérgio estava a mostrar isso, o excelente trabalho que o Turismo de Portugal tem feito, e o Sérgio tem feito com o Travel BI, já desde há algum tempo atrás, e agora então com estas novidades então está excelente mesmo. E muitas vezes isto não custa dinheiro aceder, ou seja, a informação está lá. Nós temos é que ir utilizá-la, já lá está sobre a forma de relatórios, sobre a forma de dashboards que podemos utilizar, perceber, e utilizar essa informação, consumir e juntar isso à nossa informação que temos interna. E quando digo à nossa, de um hotel, ou seja, e muitas vezes a grande ferramenta, por exemplo, de trabalho na hotelaria continua a ser o Excel, por exemplo, a nível de gestão. Muitas vezes o Excel faz muitas destas coisas, e quem diz o Excel diz outras ferramentas também, como o Power BI, etc. Já têm muitas capacidades técnicas para ajudar a fazer isto.
depois nós temos é que ter pessoas que tirem partido dessas capacidades. Eu acho que a questão dos recursos humanos também é essencial, é lógico, é necessário ter pessoas que tenham esta capacidade analítica de perceber e recolher informação dos vários sítios e a seguir adaptá-la ao negócio, adaptá-la aos problemas que estão a ter. Mas que essas pessoas têm que ter um perfil que habitualmente não existe nas estruturas hoteleiras. Sim, a experiência que eu tenho é que se calhar o mais comum é encontramos alguma dessa experiência, provavelmente nas áreas de revenue management, comercial, o revenue management já onde estarão mais essa capacidade analítica, mas é verdade, principalmente cá em Portugal, não temos ainda grandes exemplos de cadeias hoteleiras com um departamento de análise de dados ou de gestão de informação, etc. Muitas vezes está sobre o IT, mas já se fazem também, já há bons exemplos também de alguma utilização. Mas como eu dizia, nem todas as unidades, nem todos os grupos conseguem fazer isso, é claro. As unidades mais pequenas muitas vezes recorrem ao Excel, é a grande ferramenta, mas muito disso já pode ser feito em Excel, com modelos descritivos, porque se eu tenho acesso aos dados do PMS, se eu vou buscar, por exemplo, as previsões do que está a acontecer nos voos ao Travel BI, eu começo a conseguir fazer simulações e a conseguir perceber, ok, qual é que será a minha ocupação, porque eu não posso fazer isso com base no que fazia o ano passado, porque é muitas vezes como se faz o orçamento, não é? Que é, ok, o que é que aconteceu o ano passado e este ano está a subir mais 10% ou está a subir mais 5% e vamos utilizar aqui o achómetro, não é? E dizer que são mais 5%. Não. Ok, eu tenho que basear nisso, tenho que basear nos dados dos voos, tenho que basear na informação que já tenho do que está a acontecer nos outros países. Como o Sérgio dizia, tenho que me basear na informação de quais são os países que já abriram, quais é que estão a trabalhar, e tenho que ir buscar então as reservas que tenho em casa e a partir daí construir modelos para perceber, porque é com base nisso que eu vou perceber que preço é que vou fazer, por exemplo. Ou seja, não é preciso um grande investimento para começar. Agora, é preciso que as pessoas tenham essa percepção e é preciso perceber que isto não é tempo perdido, porque muitas vezes também acha-se que a análise dos dados, o arquivar os dados, o procurar as fontes, o guardar é um investimento que tem que ser feito, mas que isso depois não se transforma em resultados, pelo contrário. Ou seja, são este tipo de modelos, e isso está mais que provado, que depois dão maior retorno nesse investimento. Mas ao início, essa fase de recolher dados, armazená-los e tudo isso tem os seus custos. Tem que haver aqui uma mudança de mindset para este tema, não é? Exato. Tem que haver também essa noção. E é essencial esse mindset, porque sem esse apoio também dos stakeholders, de quem pode apostar nisso também, ou permitir essa aposta, dificilmente depois os colaboradores conseguem implementar e conseguem colocar em prática, não é? Sérgio, numa visão mais global... Sim, eu pegava um bocadinho nas notas do Nuno e se calhar tentava usar aquilo que foi o nosso exemplo também aqui interno, que foi como nunca informação foi-nos pedida. E eu diria que isso o primeiro fator é a transformação da gestão, não é? E aquilo que nós tivemos desde a primeira hora perante esta emergência foi, ao nível da gestão de topo, a valorização dos dados como elementos para tomar a decisão. E isso foi possível, e acho que não cometo nenhuma inconfidência se disser, por exemplo, nós temos e trabalhamos muito de perto com as nossas equipas no estrangeiro, mas nunca trabalhámos tão bem, tão afincadamente, com tanto propósito como o fizemos neste período. Porque eu acho que também trabalhámos juntos como nunca trabalhámos. E percebemos que todos nós somos capazes de gerar informação. Porque se eu tivesse que pagar a uma consultora para ter toda aquela informação todos os dias up-to-date, não havia orçamento que chegasse. E, portanto, nós também tivemos que mobilizar as forças e definir o que é que precisamos de radiografar e como é que mobilizamos forças para isso. E também há muitas coisas que se fazem com custo quase zero. É mobilização de forças para determinadas tarefas, sim. Depois, quando entramos em determinadas dimensões, começamos a ter problemas. E eu, quando olho para primeiro, eu vejo isto
eu daria 3 dimensões. Não é? A primeira dimensão, transformar a gestão. Ela hoje vai ter que ser, e vai ter que ser, não é uma escolha, vai ter que ser adaptativa, vai ter que ser ágil e vai ter que ser flexível. E, portanto, eu vou ter que ter ferramentas para tomar essas decisões. E os dados têm que estar nessas matérias, e há muitos destes dados que estão no dia-a-dia e nos sistemas das empresas. Se calhar não houve cultura para os reter, se calhar não houve tecnologia para os trabalhar, se calhar não há recursos humanos para o fazer. Mas eu acho que é uma lição que também vamos tratar disto. Isto vai acelerar a transição para o digital. Vai acelerar aquilo que aconteceu nas nossas vidas, não é? Nós andávamos aqui a dizer, não dá para fazer reuniões e não dá para fazer conferências online. E hoje em dia fazemos tudo de um par de botas, de um dia para o outro, e descobrimos todas, que afinal havia não sei quantas ferramentas para fazer videoconferências. Pronto. Mas depois, quando chegamos a isto, eu diria 2 dimensões. Já falei na dimensão da gestão. Eu acho que ter o empowerment da gestão e a gestão perceber que o investimento nisto vai ter retorno é o primeiro aspecto fundamental. E eu acho que e eu tenho sorte de trabalhar numa organização em que isso foi, desde o início, assumido. O segundo tema é um tema tecnológico também. Como é que eu acedo aos dados? Como é que eu tenho capacidade de investimento para aceder aos dados? Eu diria os mecanismos de apoio financeiro têm-no permitido, mas não tem sido algo muito procurado. Aquilo que estamos a perceber é que os próprios sistemas financeiros estão a caminhar para esse tipo de ferramentas. A última linha que tivemos no setor do adaptar já previa alguns investimentos neste domínio. Eu acredito que as próximas de recuperação à economia vão olhar também para o fortalecimento deste papel digital. Nós andamos há 4 ou 5 anos a falar de digitalização do setor. Agora, quem não estiver no digital veio acelerar e veio tornar inevitável. E, portanto, isso vai ficar. E quem conseguir fazer isso bem vai ter vantagens competitivas no arranque. É isso que eu percebo. Quem conseguir perceber o seu consumidor, conseguir gerir esse tipo de dados, vai estar na linha da frente para tomar decisão. Depois, um terceiro tema, que é muito caro a mim, por outras virtudes que não apenas o Turismo Portugal, tem a ver com os recursos humanos. Não é? Nós precisamos de ter gente capaz de tratar dados e às vezes os tecnológicos, e desculpa Nuno, mas é verdade, às vezes os tecnológicos metem o Data Science e o Machine Learning e o etc., que são maneiras assustadoras para alguém que não domina essas matérias, e às vezes eu ainda não estou no Machine Learning. É de lá chegar. E, portanto, às vezes temos que começar o step by step. Temos que começar com a cultura dos dados que existem, com aquilo que eles permitem trabalhar, e a seguir ir socorrendo de parceiros para fazer o progresso. A própria organização tem que fazer esse progresso de aprendizagem de olhar para os dados, porque se olha logo para o Machine Learning, vem a ideia, alguns amigos meus, daqueles da ciência dos dados, e ninguém do setor quer saber disso. As pessoas dizem, não quero. Esses palavrões e chavões. Que mercado, a que preço, com que... Pronto. Esse é um primeiro domínio. Portanto, também há aqui um tema da aproximação que é preciso fazer. Porque, na verdade, eu tenho que ter a capacidade de tratar esses dados e a capacidade de os interpretar, que é um tema muito, 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 muito sensível. Que é um tema de capacitação do setor, e hoje em dia, eu diria, também isso se pode fazer com muita vontade de borla, porque o que não faltam são recursos que nos ajudem a fazer isto. Não é? Eu tenho gente que aprendeu a trabalhar em Power BI com autodidatismo. Não pegámos um único curso. Não é? O YouTube também houve hoje em dia gente que teve curso. Nisso. Mas há muita coisa que hoje em dia é cultura. Então eu trabalho muito com jovens e com startups e etc. Não é preciso um curso de formação para resolver um problema. Há rede, há networking e há esse tipo de coisas, e esse também é um tipo de cultura que, por exemplo, nós no Turismo Portugal introduzimos. Não é? Nós só conseguimos montar esta constelação porque começámos a trabalhar na rede com universidades, com um conjunto de parceiros que nos ajudam a compreender os dados. Olha, como é que eu tenho também dados que me chegam que eu tenho que perguntar, olha, como é que eu interpreto isto? E depois, um tema que também não é menosprezável, e que mais uma vez ainda é no tema dos recursos humanos, mas volta outra vez para o tema da gestão, que é um tema de capacidade de transformar esses dados em negócio. Porque muitos desses dados podem sugerir novo negócio.
não apenas o negócio habitual, novo negócio, nova forma de fazer negócio, nova adaptação do preço, da flexibilidade. Há todo um conjunto de coisas que os dados devem permitir. E, portanto, também há esse fortalecimento que é preciso fazer, porque os negócios, também acredito que esta crise vai trazer novos modelos de negócio. Reparem, a última grande crise económica que vivemos no mundo trouxe o Airbnb. Não é? Portanto, é natural que esta vá trazer outro. Não é? Sim, eu acho que vai trazer neste nível de transformação digital e da utilização efetivamente dos dados para trazermos mais valor para dentro da empresa. Antes de passar aqui a uma última questão, porque o nosso tempo está-se a esgotar, existe um dos nossos participantes, não se identificou, mas que pergunta diretamente ao Sérgio se o Turismo Portugal vai partilhar toda esta informação via API para eles poderem depois trabalhá-la. Aquilo que nós já temos, alguns produtos já temos, já disponibilizamos em formato aberto. O nosso roadmap tem, eu diria, 2 caminhos. Primeiro é alargamento contínuo da disponibilização da informação por via da API, daquelas que podemos. E reparem que há aqui também muita base de informação que nós hoje em dia estamos a disponibilizar, que é comprada, e portanto nós temos o direito de a usar e negociamos o direito de a mostrar. Em alguns casos não será possível disponibilizar totalmente, não é? Mas pronto, teremos esse roadmap de fazer isto, e temos também um roadmap que eu acho que também é uma aprendizagem da crise, e se quiserem uma resposta, ou eu não consigo ter a capacidade de trabalhar todos os dados e gerar todos os insights, que é, também pretendemos, e está no nosso roadmap para 2021, fazer coprodução de conhecimento, ou seja, ter uma rede de parceiros, universidades, academias, centros de investigação, etc., que connosco e com os nossos dados produzam conhecimento. Não é? Porque achamos que esse também é o modelo que organizações como a OCDE, como o World Economic Forum fazem com muito sucesso, que é ter uma geração de investigadores que também alinhem as suas capacidades e a sua produção com as necessidades do setor, porque esse também é outro tema que é preciso aproximar, não é? Eu estava há bocadinho a meter uma facada nos tecnológicos, mas estava a brincar, trabalho com tecnológicos e acho que isso foi noutros tempos. Era quando do IT, agora já não está no IT, está noutras áreas, melhorou. Mas isto para dizer que é o tema da transferência, não é? E durante o que aconteceu, e o Nuno há bocadinho falava que estava nos departamentos da IT, aquilo que aconteceu, e por exemplo no caso do Turismo Portugal foi isso que aconteceu e se calhar ajudou a transformar-nos, foi nós passámos a ter uma unidade que faz a ligação entre o negócio, e portanto os bits e etc., e entre o IT, que são os bits, e o negócio, que é o Main Street. E essa descodificação é preciso fazer. Da mesma maneira na universidade, onde estamos a produzir talento, eu diria, a um ritmo brutal, mas também temos que fazer a junção daquilo que é o conhecimento académico para aquilo que é o mundo real das empresas. Para que todos se percebam e para que todos consigam perceber as vantagens de uns e de outros, não é? Eu tenho aprendido muitíssimo por trabalhar com empresas de tecnologia e, portanto, mas entendo o necessário para poder usar os serviços deles. Não, a ideia aqui tem que ser trabalho em rede como princípio. A partilha. Como princípio. Conhecimento como e de dados. Exato, é como princípio. Não é? Claro. Portanto, eu acho que isto vai ser copa a nós. Eu gostaria só, antes de colocar então a minha última questão, penso que seria importante dar um bocadinho a minha visão ou a minha opinião sobre esta transformação digital versus investimento, e vocês tocaram muito bem no tema de que há coisas gratuitas, há forma de aprendizagem, e eu e mais uns quantos que nós conhecemos passámos por este processo de aprendizagem junto da academia, mas é possível efetivamente nós agarrarmos nas nossas bases de dados internas dos hotéis, seja o PMS, o ponto de venda, o CRM, e com ferramentas gratuitas, poderão não ter todas as ferramentas para fazer um grande modelo descritivo ou preditivo, mas para darmos estes primeiros baby steps, podemos perfeitamente recorrer a YouTubes e a ferramentas gratuitas para conseguir extrair alguma informação. O facto do Turismo Portugal nos estar a dar dados para os próximos 3 meses de reservas e de cancelamentos e de voos, certamente vai nos ajudar a tomar algumas decisões um pouco mais informadas, sendo que existe, obviamente, a incerteza diária. O que é hoje, amanhã já não é, e daí a importância de estarmos constantemente a atualizar-nos. E não há capacidade humana
para fazermos esta análise a olho, à mão, e portanto há que recorrer, nem que seja, como me disse bem, ao Excel para termos ali algumas informações. Lançando então a minha última questão, que é dados, o Nuno referiu competências matemáticas ou de métodos quantitativos, estatísticos, mas matemática é matemática. Nós colocamos lá os dados e eles dão-nos um resultado. Como é que nós podemos ter em conta este tipo de eventos? Não estão previstos, não é? De repente aparece um Covid e tudo aquilo, aqueles bons números que o Sérgio mostrou há bocadinho do início de 2020, foram por água abaixo, não é? E, portanto, de repente, toda a estratégia que definimos em janeiro e fevereiro com base em dados bons, 97% de quebra, tira o tapete a qualquer um, não é? Portanto, como é que nós podemos olhar para os nossos dados e tomar decisões baseadas nestes impactos? Deduzo que a resposta vai ser consultar a informação disponibilizada, nomeadamente pelo Turismo Portugal, que já percebemos que acho e recomendo a todos aqueles que nos estão a ouvir que percam algum tempo, porque efetivamente tem muita informação interessante, mas muito brevemente já atingimos o nosso tempo limite, um minutinho para cada um, começaria pelo Sérgio. Como é que nós, na visão do mercado, conseguimos fazer um planeamento para daqui a um mês ou 2 ou 3, com base nos dados que já estão disponíveis, mas com, de repente, há um fator de surpresa? Eu diria, nós no Turismo Portugal tivemos a preocupação de partilhar o máximo de informação para o máximo de agentes, e nós temos várias dimensões de agentes, e a nossa preocupação foi preparar informação que ajude todo o setor, os hoteleiros, os agentes de viagens, etc., a irem fazendo o seu desenvolvimento e perceber quais são os general trends. Mas cada uma das empresas tem em si informação que eu não tenho e que é igualmente rica. E, portanto, acho que este é também um momento, e nós estamos disponíveis, se for caso disso, para fazermos webinars de formação sobre essa matéria. Temos a nossa área de formação, está perfeitamente disponível para trabalhar esse tema, que é, este também é o tema de se começar a olhar para os dados que estão internos, porque é aí que batem as reservas, é aí que vão batendo, e aquilo que nós estamos a dar é um bocadinho de benchmark de tendência geral, não é? E, portanto, eu tenho que conhecer o meu negócio. Este é o tempo do fortalecimento da gestão. Não é? Este é o tempo do fortalecimento da gestão. E, portanto, é olhar para a informação que nós temos e perceber como é que a podemos usar. Porque muitas vezes nós temos, e eu trabalho numa casa, no Turismo Portugal também funcionávamos assim. Nós também temos muita informação interna que não usávamos, hoje em dia usamos. Não é? E, portanto, é começar, também não pensar que é responsabilidade só do outro, porque é o Turismo Portugal ou só é outra organização. Comecemos por nós. Acho que se começarmos por nós e olhamos para a informação que nós temos nas redes sociais, nas pesquisas, etc., é um bom princípio. Não partilhas da opinião do Sérgio, deduzo? Completamente. Ou seja, até porque no nosso caso, e aqui sem estar a vender o nosso produto, mas só para explicar, no nosso caso, por exemplo, como empresa que temos sistemas para hotéis, a primeira coisa que nós queremos tirar é a informação dos PMS, das reservas que temos internamente, mas também a informação na contabilidade e, como o Sérgio dizia, nas redes sociais, etc. Ou seja, a primeira coisa que nós temos de fazer é conhecer bem o nosso negócio e conhecer o que está a acontecer, porque os padrões de negócio, então, agora mudaram. Os padrões dos clientes, da maneira de trabalhar, não tem nada a ver agora, este junho, este julho e este agosto, com o que foi o junho, o julho e agosto passado. Ou seja, temos que compreender isso tudo outra vez e perceber o mais possível como é que nós vamos adaptar o nosso negócio a isso. E a primeira fonte e mais fácil de acesso e gratuita, normalmente, é a informação interna. Ok, pode haver aqui alguns custos para armazenar ou para extrair de alguma forma ou para arquivar, mas é reduzida. É muito reduzido comparado com outro tipo de situações. E já agora, aproveitando aqui a deixa e respondendo a uma questão aqui também que estou a ver aqui no Q&A. É pergunta de sim ou não para terminarmos. Sobre se os data scientists têm espaço nas pequenas unidades hoteleiras no mercado muito segmentado. É claro que uma unidade hoteleira não tem muitas vezes uma pequena unidade ou uma unidade independente, não tem espaço provavelmente ou verbo ou dimensão para ter uma equipa data science ou mesmo um data scientist ou um analista de dados. Mas tem se calhar para ter uma consultora para fazer isso. Ou então para começar pequeno, começar com, e voltamos ao Excel, ao Power BI, etc.,
interno. Agora é preciso ter essa capacidade e essa vontade, e é preciso que a gestão também veja isso, como o Sérgio dizia, ok? Não cometendo aqui nenhuma inconfidência, o Sérgio já falou há pouco da questão das universidades, nós lecionamos, o Sérgio e eu também, numa pós-graduação na nova IMS, relacionada com Analytics para esta área da Hospitality. Nós estamos aqui também a tentar vender, mas é algo que há pessoas Exatamente. desta área com conhecimento do negócio. Podemos informar a nossa audiência que já existem data scientists, desculpem, especialistas nesta área de hotelaria e turismo, e portanto é um mercado que vai certamente ganhar aqui outro espaço. E eu diria aqui também só outra, isto é mais chega um bocadinho de provocação, que é também não podemos pensar que cada PME vai ter um data scientist, mas se calhar as PMEs podem trabalhar em conjunto, agregarem-se, terem equipas que os ajudem em conjunto para crescerem em conjunto. Este também é um tema, e eu terminei com esta nota, porque o Dr. Luís Araújo já o disse publicamente várias vezes. Este é um tempo de guerra que também não é um tema de trabalharmos para nós. Só para vocês terem uma ideia, nós lançámos os selos Clean and Safe e medidas de apoio ao setor e etc. E temos partilhado tudo com todos os nossos concorrentes internacionais. Porque é a forma de hoje em dia estarmos no mundo, de aprendermos uns com os outros. A pandemia é global. Ser a transparência e a genuinidade. Exatamente. E, portanto, hoje em dia também é tempo de resolvermos um problema que pequenas e médias empresas, e não estou a falar só das do turismo, acho que é uma cultura que o Camões descreveu muito bem há muitos anos atrás, que é também passavas a trabalhar em rede, em conjunto, em cooperação, porque essa é a única maneira de sairmos daqui. Bom, vamos ter mesmo que terminar. Algumas questões ficaram aqui pendentes, mas talvez só, Sérgio, muito rapidamente, alguém pergunta se o Turismo Portugal tem dados de todas as operadoras ou se está a trabalhar apenas com a NOS. Nós só contratamos os dados da NOS. Muito bem. Bom, mas eu diria assim, agora também só para a provocação. Contextualizar, porque, não, porque a tentação porque a tentação às vezes e essa é uma tentação que também temos com os dados, que é nós também achamos que os dados nos permitem e que precisamos ter todos os dados de toda a gente para tomar todas as decisões. Não é verdade. Nós, durante muitos anos, tomámos decisões em base em surveys que tinham amostras de 5%. E estávamos todos satisfeitos. Agora se tiver os dados de alguém que tem 40% ou 30% do mercado, é uma amostra muito boa. Não? E, portanto, desse ponto de vista, ajudam-nos a fazer. E aquilo que nós vamos fazer, e só também para finalizar, quando divulgarmos os dados de mobile para Portugal, falo-emos com extrapolação. Muito bem. Bom, ou seja, não serão os dados da NOS, será uma extrapolação para o universo nacional. Para a população. Muito bem, ficaremos a aguardar esses e outros dados que surjam. O nosso tempo efetivamente terminou. Mais uma vez tínhamos aqui tema para várias horas de conversa. Deixar como notas finais que o achómetro não é uma medida de gestão, está bem? Portanto, olhem para os dados. Existe informação disponível, existem empresas que vos podem ajudar com mais ou menos investimento, mas internamente podem, se calhar, encontrar forma de começar a ter alguma informação e depois, com a evolução, fazendo o tal equilíbrio do return on investment, conseguirmmos ir crescendo neste setor, porque cada vez mais os desafios vão surgindo e temos que estar preparados para lhes dar resposta. Sérgio, muito obrigada por nos teres feito companhia. Obrigado pelo convite. Nuno, muito obrigada. Obrigado. Teremos certamente no futuro a oportunidade de explorar um bocadinho mais estes temas. O resto, uma boa tarde. Obrigado. Obrigado. Adeus. Até logo. Adeus.